Vamos analisar o GP da Espanha, vencido pelo Oscar Piastri. E olha o Gabriel Bortoleto, quase, mas quase pontuou pela primeira vez na Fórmula 1. E tem também o Lance Stroll ontem, revoltado não ter passado o Q2, saiu quebrando geral, quebrou a mão. Como que o Felipe Drogovic é azarado, hein? Não deu nem ele para substituir o filho do dono. E tem também o Max Verstappen. O Max Verstappen, ele é tão sujo quanto ele é bom. Tudo isso após a viagem. Salve, salve galera da velocidade, mande um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. E um GP da Espanha que, fora o primeiro, teve até boa movimentação, diferente de Mônaco. Também é impossível ser pior que Mônaco, né? Mas o Oscar Piastri não teve, de hora nenhuma, sua primeira colocação ameaçada, nem quando perdeu a primeira colocação no primeiro giro de pit stop, ele teve a vitória ameaçada. E venceu bem o GP da Espanha, fazendo dobradinha com o Lando Norris, segundo, Charles Leclerc levando aí, só ele fez a Ferrari ao pódio esse ano até agora. Terceiro na Arábia Saudita, segundo em Mônaco e agora terceiro lá na Espanha, mostrando aí uma evolução da Ferrari. E Gabriel Bortoleto fez uma bela de uma corrida, mas olha, eu não entendo a Sauber, não entendo. Ela fez uma estratégia normal para o Rosberg, uma estratégia conservadora para o Rosberg, e fez uma estratégia maluca para o Bortoleto. E eles tentaram, sem ter o mesmo cacife da McLaren, né, sem ter o mesmo poder de conservação de pneus da McLaren, a mesma estratégia para o Bortoleto. Que ele demorou muito para fazer o seu primeiro giro de pit stop, e ele estava tão lento, já tinha quando eles chamaram ele, o pneu estava tão careca já, que era previsível que ele fosse perder um monte de posições, caiu para o último, foi se recuperando, até que na volta número 32, o Kimi Antonelli perdeu a direção do carro, teve que o safety car ser chamado, e ele já vinha de uma crescente, já estava na zona de pontuação. Por um outro lado, ele poderia, quem sabe, não sei, desculpa, ele estava em 11º, não estava na zona ainda, estava perto da zona de pontuação. Se por um lado deu para aproveitar para fazer o segundo giro na segunda parada, o outro, ele perdeu a vontade que ele tinha nos carros da frente. Inclusive, o Bortoleto não queria fazer a segunda parada. Ele falou, poxa, dá para eu continuar com esse pneu até o final. As equipes chamou, e ele perdeu essa vontade que ele tinha com os carros de trás. Perdeu a posição para o Fernando Alonso.
E o Bergman, que acabou terminando em 12º. Dava para pontuar se não fosse a estratégia errada da Sauber. E a Ferrari, fazendo, como eu falei, o Leclerc ao pódio, só ele foi ao pódio, mas o Hamilton está mostrando que ainda está na fase de adaptação, está cada vez mais se adaptando à Ferrari. Daqui a pouco ele vai também configurar ao pódio com a equipe italiana. E eu quero ver a McLaren se vai ter aquela briga sangrenta da história da equipe, que a gente está cansado de citar, Lauda vezes Prost, depois Prost vezes Senna. E eu achei até que a vitória de Mônaco seria uma recuperação mental do Lando Norris, e nesse GP, pelo menos, ele não perdeu o 2º lugar para nada. Quer dizer, perdeu na largada para o Max Verstappen, mas o carro da McLaren hoje, em termos de conservação, de pneus, de equipamento, é muito melhor que o da Red Bull. Depois ele recuperou a 2ª posição, mas não chegou a ameaçar em hora nenhuma o Oscar Piastri pela vitória. E o Max Verstappen vinha fazendo uma corrida burocrática. A Red Bull novamente mostrou que só tem um carro. Elas têm um problema crônico, que o mundo da equipe gira em volta do Max Verstappen. Não sei o que vai ser da equipe num dia que o Max Verstappen decidir sair. Aliás, há um disse-me-disse sobre um contrato do Verstappen. Uns dizem que ele será obrigado a ficar na Red Bull se ele ficar até vice-campeão. Outros dizem que ele será obrigado a ficar na equipe se ficar entre os 4 primeiros. Nos 4 primeiros eu acho que não faz muito sentido. P2 vai, mas o P4 não. Mas tanto a Red Bull quanto o Verstappen não é claro sobre isso. Ano passado ele era, quando havia especulação que ele iria sair, ele falou não ia sair, que ele estava envolvido já com o carro de 2025, mas esse ano ele não está sendo muito claro, muito pelo contrário, ele tem dado patada. Quando é questionado pelo futuro, ele só diz que está focado em melhorar esse carro. Inclusive ele saiu em defesa do Yuki Tsunoda, e ele falou que o problema não é o meu companheiro de equipe, o problema é o carro. E hoje ele mostrou que tão gênio que ele é, quanto um sujo que ele é. Ele errou sozinho já na reta final da corrida, faltando 9 voltas para o final. Quando o Safety saiu, ele passou sozinho da zebra, chegou a ameaçar rodar. Nisso, o Leclerc passou por ele, o Max estava em terceiro, ele passou pela zebra, o carro balançou, o Leclerc passou por ele, e o Russell iria passar por ele, e ele cortou o limite das pistas, que ele deveria devolver a posição ao inglês da Mercedes, mas demorou para dar. E quando deu, veja bem, quando ele deu, ele logo que esperou o Russell passar, acelerou para bater na traseira do Russell, ou seja, a tentativa muito clara de tirar o Russell da corrida. Não conseguiu? Deveria ter tomado bandeira preta. Essa era a verdadeira punição que o Max deveria ter tomado, mas tomou apenas 10 segundos. Beneficiou a Sauber com o Hülkenberg, que acabou terminando em quinto, mas não era essa punição
que o Max deveria ter tomado bandeira preta e sido desclassificado da corrida. Por muito menos, o Mansell em Portugal em 89 tomou bandeira preta. Ele foi dar ré, ele passou do boxe da Ferrari, foi dar ré, tomou bandeira preta, e aquela coisa, quando ele chegou no Ayrton Senna, o Ayrton Senna não ouviu a equipe falar, deixa passar que ele é um zumbi. Aliás, ele levou a bandeira preta, o Ayrton não conseguiu ouvir, fechou a porta com o Mansell tentou passar e acabou a corrida com os dois. Mas era esse tipo de punição que o Max deveria ter tomado dessa sacanagem, tentativa de sacanagem que ele fez com o George Russell. E eu acho que a McLaren está com o Pires na mão. Ou centraliza as atenções no Piastri para ele ser campeão logo, já enfatizarem no carro de 2026 será o novo regulamento de motores, ou deixar ainda os dois pilotos se matarem em pista, mas ainda não houve encontrão entre eles pelo primeiro lugar. Houve pelo segundo, lá na Imola, mas pelo primeiro ainda não houve. Quando um está liderando, o outro se conserva o segundo lugar. O Senna e Prost teve isso no início de 88, até que eles se encontraram no Canadá, que o Senna ultrapassou o Prost, aí ele se começou a briga sangrenta entre os dois. Mas, cara, a Sauber precisa explicar. Pelo menos eu espero que a Mariana ou a Azul consigam extrair da Sauber, tentando entender por que desse stop maluco que fizeram com o Bortoleto, que dava para pontuar hoje. Agora será caraca, para mim vai ser um final de semana que vem, um final de semana meio depressivo, né? Porque sem futebol, que está na parada no calendário da FIFA, e também sem Fórmula 1. A Fórmula 1 só volta no dia 15 no GP no Canadá, e é uma pista que eu adoro, porque são circuitos de Gilles de Villeneuve, é um dos raros que tem circuitos bons pontos de ultrapassagem, se bem que tem também a última curva para a reta principal traiçoeira. Schumacher, que eu diga, vencendo com tranquilidade em 97, bateu. Então, é isso, galera. Até mais com o Fórmula 1, já que no dia 15 é o GP do Canadá. Até mais.